sobre como aumentar o peso, como aumentar a massa muscular. Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas que não conseguem sair do seu mesmo peso durante anos, que se sente muito magro ou magra e quer aumentar um pouco. Então, em primeiro lugar, deixar a mensagem que nunca se diz que quer engordar, porque a gordura nunca é boa. Gordura traz junto o colesterol alto, a glicose, os triglicerídeos, a pressão alta. Então, engordar não é bom. Aumentar massa muscular, sim. Sim, é o que devemos fazer sempre. Estar trabalhando, fazendo exercício físico, se alimentando para preservar e aumentar a massa muscular. Porque a massa muscular é que nos traz nutrientes, é a massa muscular que manda cálcio para os ossos, a massa muscular que traz a imunidade para o corpo. Então, no músculo que se localiza esses nutrientes. A gordura não tem nutriente, a gordura corporal não é boa. Então, cada vez mais precisamos diminuir gordura corporal e aumentar massa muscular. Então, como aumentar o músculo? Uma das coisas que deve ser feita é comer bons alimentos e também fazer atividade física, né? Assim consegue então preservar e aumentar esse músculo. Bons alimentos, quais seriam? Além de todos aqueles que a gente já conversou há dias atrás, então vamos pensar em bons carboidratos, das raízes como aipim, inhame, batata doce, até mesmo a batata inglesa, então são bons carboidratos. Cereais integrais, arroz integral, arroz vermelho, arroz negro, farinha de milho, a polenta, preparações com farinha de milho. Então, tudo isso são carboidratos que vai nos ajudar, além dos carboidratos de frutas. Todas as frutas são carboidratos. Então, escolher aquelas frutas mais calóricas se a intenção é aumentar peso, como o abacate, a banana, a manga, né? Também legumes são carboidratos, são ótimos carboidratos. Então, são carboidratos de lenta absorção. É muito bom para se manter por mais tempo com disposição. Então, legumes como cenoura, morango, a vagem, o chuchu são ótimos carboidratos para estar colocando em quantidade maior neste prato, né? Além de outros nutrientes como a gordura boa, a gordura do azeite de oliva, do óleo de coco, do abacate. Então, fontes de boas gorduras que não entra a fritura, não entra a gordura que tá numa torta, né? Essas não são gorduras boas. Mas aqui também entra como nutrientes bons as proteínas, como já falamos, todas as leguminosas, os grãos, lentilha, ervilha, feijão, grão de bico, soja, além de origem animal, todas as carnes, os ovos e os laticínios. Então, aumentar o aporte desse tipo de alimentos que tem nutrientes, tá? Que alimenta de verdade. Então, outra estratégia também para aumentar peso é fazer em média 6 ou 7 refeições no dia. O café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. 6 refeições ao dia, então vai estar comendo mais ou menos a cada 3 horas. Isso ajuda no aumento de peso, porque vai aumentar calorias, tá? E todas as refeições, ou pelo menos no mínimo 3 refeições do dia, fazer o prato completo. Prato completo quer dizer que naquele prato vai ter algum alimento fonte de proteína, algum alimento fonte de bons carboidratos e algum alimento fonte de boas gorduras. Então, no mínimo 3 refeições no dia para aumentar o peso. Também, muito bom, dormir bem, descansar, se hidratar, porque quando baixamos o nível de cortisol,
descansamos como deveríamos, também ajuda na absorção desses nutrientes. E com isso, nutrientes bem absorvidos, o corpo fica bem alimentado, né? Mas o que eu vou terminar falando, que é uma coisa muito importante de se pensar, é que para aumentar o peso precisamos de um balanço energético positivo. Então, devemos consumir mais calorias, né, durante o dia e gastar menos calorias. Vou dar um exemplo. Então, uma dieta, um plano alimentar com 2.500 calorias. Enquanto que as atividades do dia a pessoa vai gastar 2.000 calorias. Então, vai estar consumindo mais, vai estar consumindo 2.500 calorias durante o dia nos alimentos e estar gastando 2.000 calorias nas atividades. Sejam elas atividades do dia a dia, como limpar a casa, preparar comida, trabalho, né? Ou mesmo atividades físicas como meia hora, 1 hora de exercício físico em casa, de um treino funcional. Então, devemos, então, para aumentar peso, consumir mais calorias e diminuir o gasto calórico, gastar menos, tá? Entre as atividades físicas que gastam muita caloria, seriam as atividades aeróbicas, aquelas atividades de cardio, de pular, de correr, né? Que a Viviane pode falar até melhor sobre isso. Entre as atividades que gastam menos calorias, que queimam menos, então seriam as atividades anaeróbicas, aquelas atividades de força, né? Um abdominal bem feito, mais vagaroso, levantamento de peso, né? Então essas vão aumentar a massa muscular, então ajudam neste aumento de peso. As atividades mais lentas, mas com alguma carga, tá bom? Então seria isso por hoje.